Olá, meus queridos! Muito bom dia, muito bom dia! Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física, aqui do canal Educação. E a gente vai começar mais uma semana de aulas, né? Mais uma terça-feira de aulas para a disciplina de Física. Beleza? Jovens, vamos então retomar aos conteúdos trabalhados na última semana, quando a gente estava falando ainda sobre os circuitos especiais, não é isso? A gente falou sobre as leis de Kirchhoff, a gente também trabalhou com os elementos de circuito, como, por exemplo, os medidores, não é isso? E a gente iniciou na aula passada o conteúdo de capacitores. Beleza? Show de bola? Pois então, jovens, a gente vai continuar esse tema de capacitores na aula de hoje, certo, Adriana? Galerinha que está aqui com a gente diretamente do YouTube, a Adriana Souza já me deu aquele bom dia. Estou também aqui presente com os polos de Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, toda a galerinha que nos acompanha pelo canal Seduc PI3. Tudo bem com vocês, jovens? Tudo certinho? Pois a gente vai começar hoje a aula do dia 5/7, tá bom? 5 de julho, não é isso? Mês de julho aí começando, com força total, chegando às férias, né, professor? Isso. Jovens, disciplina de Física, eu sou o professor Caio e estarei aqui com vocês falando sobre circuitos especiais, tá bom? Temos aí 2 encontros, 2 aulas para trabalhar esse tema na aula de hoje. Jasmin, preparado? Preparada, perdão? Vamos começar então a nossa aula, né? Capacitores. Capacitores é o nosso tema principal de hoje. A gente vai voltar a definir, certo? Esse conteúdo. A gente vai resumir também o que a gente falou sobre a capacitância na aula passada e sobre a rigidez dielétrica, que essa rigidez, como eu falei, é relacionado aos elementos isolantes térmicos. E elétricos, não é isso? A associação de capacitores é quando eu coloco mais de um capacitor no meu circuito, tá bom? Então, da mesma maneira que a gente trabalhou os resistores lá nos circuitos simples, a gente vai também trabalhar com os capacitores aqui nos circuitos especiais. E eu tenho as mesmas associações. Lá nos resistores, eu tinha associação em série. Aqui eu também terei. Lá nos capacitores, eu tinha associação em paralelo. Nos resistores eu também tenho, né? E também tenho a associação mista, que é uma mistura, é uma união das 2 formas de associação de capacitores que eu tenho antes, né? A série e a paralelo. Beleza? Então, é isso que a gente vai acompanhar na aulinha de hoje, certo? A gente vai falar sobre os capacitores isoladamente e também a gente vai falar sobre a associação deles, a união deles, tá bom? Para começar a nossa aula, jovens, pode fechar a telinha para mim, Fernando. Vamos começar a falar sobre os capacitores, beleza? Jovens, capacitores, como eu falei na aula passada, são elementos de circuito que têm a função de armazenar cargas. Armazenar cargas. Como assim, professor? Eles têm a função de armazenar cargas como uma bateria, são acumuladores de carga, certo? Porém, eles armazenam de forma mais rápida e também eles vão utilizar de forma
mais rápida, diferente das baterias, né? Os geradores, eles vão utilizar de forma mais devagar, não é isso? E também vão armazenar de forma mais devagar. Beleza? Então, por exemplo, o uso de um capacitor está associado ao flash de uma câmera. Quando você utiliza uma câmera, você vai tirar uma foto com ela, a utilização do capacitor é bem rápida. É só para produzir a luminosidade do flash. E aí você percebe que o seu carregamento também é bem rápido. Por quê? Você, ao tirar uma foto com a câmera profissional, você escuta depois um barulho, né? Um zumbido. Ali seria o nosso capacitor carregando. Beleza? Então, jovens, você tem um exemplo da utilização de capacitores na câmera profissional. Certo, Jasmin? Tranquila? Beleza? Então, jovens, vamos observar que os capacitores, eles são de vários formatos. Você tem os capacitores cilíndricos, não é isso? Você tem esses capacitores mais quadradinhos, capacitores de tamanhos diversos, capacitores grandes, capacitores pequenos. E essa área, esse volume que eles possuem, está associado à capacidade que eles têm de acumular cargas. Quanto maior a área deles, quanto maior for esse meu capacitor, maior será a capacidade dele de armazenar carga. Imaginei como se fosse um copo com água, né? Você tem um copinho de 150 ml, vai caber ali dentro só um volume de 150 ml de água. Agora você pega um copo maior, um copo de 400 ml, ali dentro vai caber mais água, né? Você vai acumular mais volume de água ali dentro. Mesma coisa nos capacitores. Quanto maior for o meu capacitor, mais carga eu consigo guardar. Beleza? E como é que eu vou medir, professor, essa capacidade de acúmulo de cargas? Eu consigo medir essa capacidade através da capacitância. Beleza? Essa capacitância é exatamente a grandeza que diz quanto de carga eu consigo armazenar em um capacitor. Qual é a quantidade de carga que eu consigo armazenar, acumular em um capacitor? Beleza? Galerinha, como é que eu posso calcular essa capacitância? Capacitância, ela é a quantidade de carga dividida pela tensão elétrica, a nossa famosa DDP. Beleza? Então você tem a quantidade de carga dividida pela DDP. Certo? Beleza? Assim, galerinha, a quantidade de carga, a gente já sabe que a sua unidade é o Coulomb, né? Letra C maiúscula. A tensão elétrica, a gente sabe que a sua unidade é o volt, letra V maiúscula. A capacitância, então, a gente vai medi-la em farad, letra F maiúscula. Tá bom? Então, essa capacidade de armazenar carga, nós chamamos de capacitância. Certo? Essa é uma fórmula geral, essa é uma maneira geral da gente encontrar essa capacitância.
Mas a gente viu na aula de quinta-feira que também é possível encontrar uma outra maneira. Qual é essa outra maneira? Relacionando com a geometria do capacitor. Como eu falei no início da aula, né? Quanto maior for o capacitor, mais carga ele consegue guardar. Se ele for um capacitor pequeno, ele vai guardar menos carga. Ok? Então, eu sempre associo a capacitância com a área do capacitor e a distância entre essas placas que compõem o capacitor. A gente tem aqui na imagenzinha de um capacitor, que o capacitor ele é representado por duas plaquinhas. Uma plaquinha que armazena mais cargas positivas e a outra plaquinha que vai armazenar mais cargas negativas. Tá bom? Então, a gente sempre tem essa configuração para um capacitor. Ah, professor, é uma diferença de potencial? Não, porque a diferença de potencial ela é representada por duas plaquinhas também, só que uma é menor e a outra é maior. Para representar que você tem exatamente uma diferença de energia, né? Um ponto da minha bateria tem menos energia, que é o polo negativo, e o outro ponto da minha bateria tem mais energia, que é o polo positivo, tá bom? Já no capacitor, ele não vai acumular diferentes energias. A mesma quantidade de cargas positivas que eu tenho no capacitor é a mesma quantidade de cargas negativas que eu vou ter, tá? Por isso que ele é representado por duas plaquinhas paralelas e de mesmo tamanho. Beleza? Professor, eu estou percebendo que as plaquinhas elas sempre são representadas um com a distância da outra, né? Uma distante da outra. Por que elas são representadas assim? Sempre uma distante da outra e não coladas. Jovens, essa distância entre uma placa e outra, ela representa que eu tenho um material entre elas. Tá? Um material entre elas. Esse material é um material isolante. Como eu falei na aula passada, é como se fosse o recheio, né, desse capacitor. E esse material vai mudar o valor de uma constante. Essa constantezinha aqui, ó. Essa constante ela depende desse material. Eu posso usar, por exemplo, ar? Pode, é um material isolante. Posso usar o vácuo, ou seja, retirar todo o material com partículas e deixar ali o vazio entre esses dois capacitores? Posso também. O vácuo é um meio material. Posso colocar, por exemplo, cerâmica, né? Posso colocar vidro? Pode, você pode colocar qualquer material que seja isolante. E aí, dependendo desse material, você vai mudar a constante chamada de permissividade elétrica. Normalmente a gente utiliza o vácuo, e o vácuo, para o vácuo, essa constantezinha terá esse valor. Ok? Mas, como eu falei, depende da geometria também do capacitor, né? Então, vai depender da área do capacitor também. O capacitor, ele vai formar uma figura geométrica, plana. E aqui você pode achar a área de um quadrado, a área de um retângulo,
E ele vai te dar todas as informações para você ter essa área direitinho. E aí essa área é representada pela letra A. E o D, nessa minha expressão, representa a distância entre as placas. Ou seja, a distância que você vai preencher com o isolante, com o material dielétrico. Tá bom? Show de bola? Então eu vou ter duas expressõezinhas que vão direcionar a gente para calcular a capacitância. Pode ser a expressão que associa a geometria do capacitor, que é capacitância igual a permissividade elétrica do meio, para você dizer se o material é isolante ou condutor, vezes a área dividido pela distância entre as plaquinhas. Além disso, a capacitância também pode ser dada pela razão, pela divisão da quantidade de carga dividido pela DDP, certo? Nas duas fórmulas, você vai achar a capacitância em Farad, beleza? Não esquecer desse detalhe. Jovens, foi um assunto que a gente viu na aula de quinta-feira, na semana passada. Porém, eu vou dar o tempinho para vocês também, tá bom? Para vocês copiarem essas formulazinhas que a gente deixou também na aula passada. Caso você tenha perdido a aula passada, beleza? E aí, Carol, eu vou voltar com a listazinha depois dos conteúdos para vocês, beleza? Vou dar 2 minutinhos para você nessa tela e depois a gente volta. 2 minutinhos. Muito bem, meus queridos, voltamos e vamos lá, galerinha. Jovens, a gente viu essa primeira expressão da capacitância, que ela relaciona carga pela DDP, não é isso? E aí eu vou te dar mais 2 minutinhos para você anotar essa outra expressão. E aí a gente vai para as questões, tá bom? 2 minutinhos na tela.
queridos, vamos então voltar aqui para a nossa aula e chegamos ao tópico de rigidez dielétrica. Professor, o que é a rigidez dielétrica? Jovens, cada material ele vai ter uma capacidade de isolar o meio. Ele vai ter um limite de isolamento. Isso aqui serve para os isolantes, tá? Os materiais isolantes. E aí, cada material isolante, ele vai ter uma determinada capacidade de isolamento. Se essa capacidade ela for passada, se esse limite ele for alcançado, você diz que aquele material ele vai ser agora um condutor. Para os materiais condutores, essa rigidez ela é bem pequena, ela é bem baixa. Por isso que eles têm a capacidade de conduzir com mais facilidade, né? Conduzir eletricidade, conduzir calor. Já para os materiais isolantes, essa capacidade ela é bem grande, essa capacidade de isolar. Mas todo material tem a sua rigidez dielétrica, tem o seu limite de tensão que ele suporta. Então, a rigidez dielétrica, como a gente já falou na aula passada, ela é uma propriedade de todos os materiais para que eu tenha esse limite de energia que eles suportam. E aqui você tem essa listazinha para diversos materiais. Aqui o menor, o que possui menor rigidez dielétrica, é o ar. Você observa que a rigidez dele é 3, né? Você tem também, por exemplo, a porcelana. A porcelana já é um material que isola bastante. A rigidez dielétrica dela é 100. Aí você tem o óleo mineral, que pode chegar até 280 de rigidez dielétrica. Então, esses materiais aqui que eu estou listando são os materiais mais comuns que são colocados dentro do meu capacitor para isolar essas cargas. Ok? Então, esse capacitor, como eu já falei antes, ele tem placas condutoras de eletricidade enroladas com isolantes, com materiais dielétricos, ok? E esses materiais podem ser estes que estão aqui na lista, né? Pode ser o ar, pode ser o vidro, pode ser óleo, tá? Então vai variar de acordo com o que você deseja de isolamento. Só que eu vou te informar uma coisa. Quanto maior for a rigidez dielétrica de um material, maior será a capacitância do meu capacitor. Ou seja, maior será a capacidade dele de guardar cargas, de armazenar cargas. Certo? Então, por exemplo, desses 3 materiais que eu listei, qual seria o material que teria maior capacidade de armazenar cargas? Seria o óleo mineral, porque a rigidez dielétrica dele é a mais alta. O menor seria o ar, porque a rigidez dielétrica dele é a menor possível. Tá? Então, imagine isso aqui como se fosse um capacitor, imagina como se fosse um armazenador de cargas, como ele é. E eu quero armazenar essas cargas impedindo que elas saiam para o meio externo. Então, eu tenho que colocar um isolamento ao redor. Esse isolamento vai impedir que as cargas saiam do meu capacitor com facilidade. Então, por isso que quanto maior a minha rigidez, maior a capacidade de armazenar cargas aqui dentro. É como se fosse uma garrafa térmica, né? O que a garrafa térmica ela faz?
ela tem diversos materiais isolantes ao seu redor, o plástico, o vidro, não é isso? E dentro da garrafa eu posso colocar um material, café, água gelada, chá, e eu vou impedir que esses materiais troquem calor com o meio externo. O capacitor vai impedir agora que as cargas possam ser trocadas. Então ele funciona da mesma forma que uma garrafa térmica. Só que a garrafa impede a troca de calor, né? O capacitor impede a troca de cargas. Beleza? Então, só fiz essa relação para você compreender bem mais essa questão da rigidez elétrica. Certo? Vamos então para as nossas atividades. A gente já relembrou um pouquinho da aula passada. E aí a gente tem aqui a nossa primeira atividadezinha na tela. Vou responder para vocês, responder algumas questões, para que você possa ver como é que a gente resolve as questões envolvendo capacitores. E aí depois eu dou o tempinho para que vocês possam resolvê-las também, tá bom? Primeira questãozinha diz o seguinte: certo capacitor é capaz de armazenar 2 microcoulomb de carga elétrica. Então você já observa que aqui ele te dá a quantidade de carga. Então já vai anotando os dados fornecidos pela questão, as informações fornecidas. O que ele diz? Ele diz que a quantidade de carga vale 2 microcoulomb. Esse micro, ele representa um prefixo decimal. Ele vale 10 elevado a menos 6. Então, anote. Se eu tenho 2 microcoulomb, então eu tenho 2 vezes 10 a menos 6. Continuando. Essa capacidade, né, de armazenar cargas do capacitor, ela só é gerada quando eu tenho uma diferença de potencial, uma DDP, de 1 milivolt. Olha aí, eu tenho uma DDP de 1 milivolt. Professor, o mili também é um prefixo, né? Isso, o mili é um prefixo decimal de 10 elevado a menos 3. Então ficaria 1 vezes 10 elevado a menos 3 volt, né? Já que é DDP. Aí olha o que ele pede para você. Determine a capacitância desse capacitor. Então eu quero saber quanto vale a capacitância. Qual foi a primeira expressãozinha que a gente viu? Que eu chamei de expressão geral. Ela é a capacitância igual a quantidade de carga dividido pela DDP. Essa expressão que a gente vai usar. Ok? Então vamos substituir na expressão os dados que a gente conseguiu encontrar. Então, a capacitância é a quantidade de carga dividido pela DDP. Só isso, pessoal. Professor, quanto é a quantidade de carga? Ele disse que era 2
vezes 10 elevado a menos 6. A DDP, 1 vezes 10 elevado a menos 3. Você já faz logo a divisãozinha, né? 2 dividido por 1 dá o próprio 2. E aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base. A base é 10. E como eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu uso a propriedadezinha de que eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, fica menos 6 menos 3. Professor, menos com menos, né? Tem um jogozinho de sinal aqui? Tem. Menos com menos dá mais. Então, fica 2 vezes 10 elevado a menos 6 mais 3. Olha aí, já está dando para resolver, né? E agora, professor, o que a gente faz? A nossa capacitância, então, será o 2 vezes o 10 elevado a quanto? 6 menos 6 mais 3 dá menos 3. Correto? Subtraio e levo o sinal do maior. Então, fica esse valor. 2 vezes 10 elevado a menos 3 farad, que é a unidade de capacitância. Mas dá para melhorar isso aqui. O 10 elevado a menos 3, ele tem um prefixo decimal. Ele significa um prefixo decimal, né? Esse prefixo é o mili. Então, fica 2 milifarad. Perfeito? Achamos aí o nosso resultado. Voltando aqui para a nossa questão, a gente pode marcar a letra A, que é o nosso gabaritozinho. Certo? Beleza, galerinha? Então, vou colocar aqui para vocês, letra A, sendo o nosso gabarito. Ficou alguma dúvida? Tentei resolver o mais simples para vocês, para que vocês pudessem encontrar o gabarito correto, para que vocês pudessem entender a nossa questãozinha número 1. Quero saber se ficou tudo ok, se ficou alguma dúvida. E aí? Tudo bem até aqui? Nenhuma dúvida, né, Adriana? Os meus polos, cadê? Cadê a participação de vocês? Ficou alguma dúvida? Fernando, tá dando para ver o chatzinho deles, tá? Chatzinho do IPTV. Pronto. Quero a participação da galerinha que está com a gente, tá? Ainda não participaram hoje. E aí? Vamos lá para a próxima questão? Tá aqui o gabarito, tá? Da primeira questãozinha. Lembra que toda vez eu trago as questões gabaritadas para vocês, né? Para que vocês possam depois acessar essa aula e observar as questões gabaritadas. Vou responder mais essa segunda questão e aí a próxima fica com vocês, tá? Vou fazer o contrário. Próxima questão já fala da próxima fórmula. Então, eu vou deixar a segunda questão para vocês e aí a terceira eu resolvo. Tá bom? 2 minutinhos na tela e a gente volta já já. 2 minutos.
quando são limpos, eita, meu Deus do céu. Eu vou bater a cabeça doida, puxando a corda. Vamos lá, jovens. Vamos lá. Pronto. Já pode marcar a letra E, né? Já vou marcar aqui. A Adriana respondeu, então não vou nem questionar. Quem sou eu para questionar o gabarito da Adriana? Então, letra E, parabéns, Adriana. Parabéns à galerinha que respondeu. Vamos interpretar a questão para verificar que realmente dá letra E. Olha aí. Determine o módulo da carga elétrica armazenada. Então, ele quer saber qual é o valor da quantidade de carga armazenada nesse capacitor. Então, viu questão de física, viu que ela é de cálculo, faça isso. Anote os dados fornecidos. Falou em módulo da carga elétrica, ele está pedindo a letra Q. E aí ele pede para um capacitor de 0,5 milifarad, ou seja, a capacitância dele é de 0,5 milifarad. Beleza? Show de bola, galerinha. Tranquilos, tranquilidade. Jovens, quando ele é conectado a uma diferença de potencial de 200 volts, ou seja, uma DDP de 200 volts. E aqui você já tem todos os dados, né? A capacitância, eu disse que era 0,5 milifarad. Esse mili já é conhecido da gente, né? Toda vez que eu tenho esse M aparecendo, ele é um prefixo decimal de 10 elevado a menos 3. E eu tenho uma DDP, que é representada pela letra U, de 200 volts. Correto? Beleza? Só aplicar na fórmula agora, né? Só aplicar na nossa fórmula. Tranquilos? Vamos lá, ó. Qual é a nossa resolução?
Capacitância é a divisão, a razão da quantidade de carga Q sobre a DDP U. Eu quero achar a quantidade de carga, né? Então, eu substituo os dados. A capacitância, ela vale 0,5 vezes 10 a menos 3. A quantidade de carga é o que eu quero determinar na questão. E a DDP vale 200. Faço aqui uma regrinha de 3 simples, né? 200 multiplica todo esse termo à esquerda da igualdade e a quantidade de carga vai para o outro lado. Então, vai ficar quantidade de carga igual a 200 vezes 0,5 vezes 10 a menos 3. Jovenzinhos, não esqueça dessa dica que toda questão que eu faço, que tem isso, eu tento te lembrar. Toda vez você encontrar 0,5 na sua questão, você vai ter que lembrar dessa dica. Toda vez que um número qualquer, ele é multiplicado por 0,5, o seu resultado é a metade desse número. Toda vez que o número é multiplicado por 0,5, o resultado dessa operação é a metade do número. Toda vez que o número é dividido por 0,5, o resultado dessa operação é o dobro dele. O que está acontecendo? Eu estou multiplicando 200 por 0,5. Então, o resultado é a metade, ó, a primeira operaçãozinha lá de cima, da dica, né? Então, fica 100. E aí, você repete o 10 elevado a menos 3. Só que esse 10 elevado a menos 3, botar aqui a unidadezinha, ó, Coulomb, ele é um prefixo decimal, né? Prefixozinho decimal, mili. Então, fica 100 milicoulomb. Confere? Gabarito letra E para a nossa segunda questãozinha. Tá bom? Show de bola, jovens? Confirmou aqui o nosso gabarito, né? Parabéns à Adriana que tinha respondido. Galerinha que conseguiu achar aí o gabarito letra E. As questões são simples. O que pode dificultar é trabalhar com essas potências decimais, que aí já vem da matemática, tá? Esse trabalho você tem que trazer lá da matemática, correto? E mandar aqui um abraço, um cheiro, um salve para a galerinha de onde? Do Ginásio Estadual Nossa Senhora de Fátima. Os alunos da terceira série, né? Jasmin, estão falando de qual município? De qual polo que vocês estão falando? Qual é a cidade? Depois você coloca aí para mim no chat, tá bom? Quero a participação de vocês. Vamos lá para a próxima?
colocando aqui o gabarito para vocês, resolução toda da nossa questão. Da mesma forma que eu fiz para vocês, né? Apareceu aqui na nossa solução. E aí a gente vai para a terceira questão. Terceira questãozinha, ela já vai relacionar com a área do capacitor. Ou seja, eu vou trabalhar aqui as dimensões. Começo a trabalhar na minha questão a segunda expressãozinha para achar a capacitância. Tá bom? Então eu vou desenhar aqui para vocês o meu capacitor, as plaquinhas dele. E aí a gente vai tentar calcular aqui a capacitância desse capacitor. Prontinho. Aqui é o meu capacitor, né? As duas plaquinhas paralelas. Uma placa ela está à esquerda, a outra à direita, certo? Cada plaquinha ela vai guardar uma quantidade de carga. De um lado, por exemplo, eu tenho as cargas positivas. Do outro lado, eu tenho as cargas negativas que estão armazenadas, beleza? Essa plaquinha, ela vai ter uma determinada área, ela vai ter uma determinada dimensão, ok? E entre essas placas eu também tenho uma distância. Então vamos tentar encontrar aqui qual é a minha capacitância para esses capacitores. Ele diz assim: um capacitor é constituído de duas placas quadradas, com 2 milímetros de lado. Então, eu tenho cada lado dessa plaquinha com um valor de 2 milímetros. Como é para ser um quadrado, eu vou representar só um lado, porque todos os lados são para valer 2 milímetros. Sabendo que a distância entre as placas é de 2 centímetros, ou seja, essa distânciazinha aqui entre as placas vale 2 centímetros, e que a constante que representa o meio ela vale 80, determine a capacitância do capacitor. Olha aí. Eu quero saber qual o valor da capacitância. Então, eu já vou anotar aqui os dados para vocês. A representação é essa. E aí eu vou anotar para vocês o que a questão me forneceu. Ela disse que o lado das placas paralelas vale 2 milímetros, a distância vale 2 centímetros e que a constante que representa o meio de elétrico vale 80 microfarad por metro. Certo? Então, são esses valores que ele nos forneceu. E ele está pedindo a capacitância. E agora, professor, o que a gente vai fazer? A expressão da capacitância depende da área, né? Então, eu vou dividir essa questão em duas partes. A primeira parte é para a gente determinar qual é a área dessa placa.
E a segunda parte é para a gente determinar a capacitância. Como a área ela é quadrada, né? Como a plaquinha, a questão fala que é quadrada, a gente vai determinar a área de um quadrado. Que é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, não é isso? E a capacitância, professor? A capacitância, você vai usar a segunda expressão. A constante, que representa o meio, vezes a área, dividido pela distância. Certo? São esses dois passos que a gente vai ter que seguir na nossa questãozinha. Beleza? Vamos ter que colocar todas as unidades em metros, porque a constante está em metros. Certo? E como a constante, a unidade dela tem que ser farad por metro, eu tenho que tirar esse micro na frente do farad, tá? Então, eu vou ter que fazer aqui 3 alterações. O lado tem que estar em metros. A distância entre as placas também tem que estar em metros. E a constante tem que estar em farad por metro. Fazendo as alterações que eu falei. Qual o valor que ficará ao lado? Mili, o Mzinho que eu falei, ele representa 10 elevado a menos 3. Correto? Então, ficaria aqui 2 vezes 10 a menos 3 metros. Beleza, fizemos a primeira alteração. Segunda alteração, aqui está em centímetros. De centímetros para metros, eu tenho que trocar 2 casas decimais, não é isso? Eu tenho que saltar 2 casas decimais para a esquerda. Então, saltando 2 casas decimais para a esquerda, é a mesma coisa de colocar 2 vezes 10 a menos 2 metros. O 2 representa que eu saltei 2 casas, e o menos 2, né, o sinal de menos, representa que eu saltei elas para a esquerda. Quando é para a direita, o sinal ficava positivo. Para a esquerda, ele fica negativo. E chegamos à constante. Você vai observar que tem o sinalzinho que representa o micro, né? Micro vale 10 a menos 6. Então, você escreve a constante assim, ó. 80 vezes 10 a menos 6 farad por metro. É assim que a nossa constante ela vai ficar representada. Correto? Então, agora é só substituir. O que está de preto, eu vou substituir na expressãozinha da capacitância. Mas antes eu tenho que achar a área, né? Então, eu vou pegar o lado. A área do quadrado será, então, lado vezes lado. Um lado vale 2 vezes 10 a menos 3. Então, fica 2 vezes 10 a menos 3 vezes 2 vezes 10 a menos 3. Correto? Lado vezes lado. A área, então, será... Multiplica 2 com 2, dá 4. Multiplicação de potências de mesma base,
conserva a base e soma os expoentes. Então, fica menos 3 mais menos 3. Opa! Jogozinho de sinal. Menos com mais, menos. Então, fica a área igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3 com menos 3. Fiz o jogozinho de sinal, então deu menos, né? Então, a área total dá 4 vezes 10 elevado a menos 6. Como é a área, coloca metros quadrados. Aqui é a minha área. Fizemos a primeira parte da questão. Galerinha de Eliseu Martins, o que eu faço agora? Substituo na fórmula da capacitância. A constante é 80 vezes 10 a menos 6. A área é 4 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância. Qual é a distância? 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2. A minha capacitância, então, será 80 vezes 4. E aí? Dá 320, né? Correto? E aí, galerinha? O que mais? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Tudo isso dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Para a gente finalizar, isso aqui vai ficar o quê? 320 dividido por 2. 160. Beleza? Aí você vai fazer o quê? Você soma os expoentes, vai ficar 10 elevado a menos 12, e aí subtrai com o de baixo. Como o de baixo é negativo, ele sobe positivo. E aqui isso dá, então, 160 vezes 10 elevado a menos 10 farad. Beleza? Show de bola, jovens? Meus queridos, a gente vai finalizar a nossa primeira aula aqui, tá? No segundo horário, a gente volta a falar sobre essa capacitância. Eu falo aqui de outra questão semelhante a essa e a gente volta em instantes, depois do intervalo, tá bom? Tchau, tchau, meus jovens!